Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. E eu quero confessar para vocês que eu fico sempre muito feliz com essa oportunidade que nós temos diariamente de estarmos aqui reunidos para meditar e refletir a palavra de Deus, que diariamente vem tocando os nossos corações. Como diz aquele provérbio, água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Um pouquinho todo dia da palavra de Deus vai nos sarando das nossas feridas interiores, vai nos convertendo e vai nos tornando mais parecidos com Jesus. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 23. Peço que você acompanhe comigo com muita atenção. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus lhe proibiu severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, em alguns vídeos passados, eu já meditei esse evangelho, mas o evangelho é como uma fonte. Quanto mais a gente tira a água, mais jorra a água. Então, todas as vezes que a gente olha para a palavra de Deus, buscando entendê-la, iluminada pelo Espírito Santo, a gente colhe algo novo. Jesus hoje aqui no Evangelho, ele está num momento particular. Diz aqui que Jesus estava rezando num lugar retirado. A gente sabe que Jesus ia para o meio da multidão, mas depois ele gostava de se recolher. E ali Jesus estava com os discípulos, um momento particular. Então Jesus resolve perguntar aos discípulos: E aí? O que as pessoas estão falando sobre mim? O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quem eu sou para as pessoas? E aí os discípulos começam a responder: Olha, uns acham que tu és João Batista, outro que é Elias, outro que é alguns dos profetas que ressuscitou. Coisas boas. As respostas eram respostas piedosas. Mas ninguém havia acertado até então. Foi quando Jesus perguntou para os discípulos: E para vocês, que eu escolhi, que eu elegi, que eu chamei para estar comigo, que estão aqui caminhando comigo, quem eu sou para vocês? E aí Pedro dá uma resposta incrível, uma resposta verdadeiramente assertiva. Olha só, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Em outra passagem a gente vai ver exatamente Jesus dizendo: Olha, Pedro, tu deu essa resposta, mas não foi por ti mesmo. Você foi iluminado para poder dizer isso. Pedro acertou. E aí Jesus fala que ele não falasse aquilo para ninguém, então revela o seu projeto. Que deveria ir a Jerusalém, que deveria sofrer muito, ser perseguido, morto, mas que depois de tudo isso ele iria ressuscitar. E quando eu estava meditando esse evangelho, meu povo, a primeira coisa que me veio ao coração era exatamente essa convicção
essa clareza que Jesus tinha da sua missão aqui entre nós. Jesus não desceu do céu para fazer um piquenique. Eu vou dar uma volta lá na terra. Não. Jesus, ele veio até nós, ele se encarnou, ele se tornou um de nós, com exceção ao pecado. Por quê? Porque ele tinha muito claro que a gente precisava ser salvo. E ele se deu para isso. Ele se entregou por isso. Para nos livrar das garras de Satanás e nos libertar do poder do pecado e do poder da morte. E Jesus então diz, olha, é preciso que tudo isso aqui aconteça. E aí eu fiquei pensando, sabe, gente, é importante que a gente saiba da nossa vida também qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, para que Deus me chamou a esse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Talvez nós não saibamos exatamente o percurso todo, tal qual Jesus detalhou aqui. Olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar. Talvez nós não saibamos qual caminho nós vamos seguir, mas é preciso ter uma meta. Mas é preciso ter um foco, é preciso ter um sentido, é preciso ter uma razão para viver. Veja só que, no fim das contas, Jesus estava apontando para o quê? Para a ressurreição. O foco, a meta, depois de tudo, é uma vida ressuscitada, uma vida em Deus plenamente. Nisso aqui a gente se encontra também com Jesus. Eu não sei se eu vou viver muito, se eu vou viver pouco. Eu não sei o que Deus vai pedir de mim. Se Ele vai querer que eu faça o que eu já tenho feito, ou se Ele vai querer um pouco mais, ou um pouco menos, eu não sei. Por quais caminhos Jesus vai me guiar, vai lhe guiar. Mas o objetivo, a meta, deve ser qual? O céu. A salvação. É por isso que a gente tem que pelejar todos os dias, se esforçar todos os dias, sabendo que esse caminho, esse percurso é marcado pela cruz. Está aqui, ó. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Depois dessa noite escura vai vir um novo dia. Depois desse Calvário vai vir o túmulo vazio, vai vir a ressurreição. Se o nosso Mestre passou por isso, nós também iremos passar, para que nós tenhamos o mesmo fim, uma vida ressuscitada em Deus. Meu povo, essa é a nossa meta, o céu é a nossa meta. Guarda isso no teu coração, o céu é a nossa meta. É para lá que nós devemos conduzir os nossos passos, os nossos anseios, os nossos sonhos, a nossa esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.